pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos falando do desenho técnico mecânico. Esse tutorial nós vamos tratar das vistas e símbolos que suprimem as vistas, ok? Então, vistas e símbolos para supressão, beleza, pessoal? A base desse estudo é o desenho técnico, tá bom? Desenho mecânico, que é um segmento da mecânica. E as habilidades que nós esperamos aí neste caso é leitura e interpretação do desenho técnico mecânico. Bora lá então. Bom, nós já sabemos que o desenho é exatamente uma comunicação entre a equipe de criação e de fabricação. Então, o desenho acaba sendo aí uma ferramenta indispensável, ok? De representação do projeto. Beleza, pessoal? Então, assim, ele pode ser entendido como uma ferramenta de criação, um processo de transferência de informações. O desenho ele pode ser composto de várias vistas, ok? Do objeto, tá? Que está sendo usado aí para fazer o desenho, ok, pessoal? Que está sendo aí estudado também, permitindo a visualização dos componentes em diversos ângulos. Este é o conceito do desenho, tá? Então, quando eu faço o desenho técnico, o rascunho, o esboço, neste caso, o objetivo é mostrar todos os detalhes da peça nestas vistas, ok? Então, bora lá, né? Bom, a supressão de vistas, tá bom, pessoal? Ele é um item aí da NBR 10067, tá bom? Mas veja bem, nós vamos detalhar aí alguns pontos fundamentais que falam aí, que tratam exatamente da supressão de vistas, ok? Então, cotando as peças de maneira apropriada, nós temos também a condição de suprimir vistas, ok? Sem trazer qualquer prejuízo para a interpretação do desenho, tá bom, pessoal? Então, a representação do objeto com menos de 3 vistas, ela é chamada de supressão de vistas, que quer dizer, então, ou seja, estou eliminando uma vista ou estou omitindo aí, no caso, uma das vistas, seja ela superior ou seja ela a lateral, tá bom? Mas nesta questão, nós temos que manter a vista principal dentro do diedro que nós trabalhamos, ok, pessoal? Então, nós temos que manter a vista frontal aí neste caso. Então, em função de técnicas, eu vou suprimir exatamente ou a superior ou a lateral aí neste caso, ok? Então, bora lá, pessoal. Vamos lá, então? Então vamos lá, né? Vamos lá para a nossa situação aí dos nossos desenhos. Bom, eu vou chamar a atenção de vocês para a supressão pelo dimensionamento, ok? Que está ligado diretamente com o cálculo do volume. Tá bom, pessoal? Então, o dimensionamento, ele está ligado diretamente com essa situação aí, com esta condição aí nossa, tá? Então, toda peça que traz exatamente o perfil quadrado ou retangular, sempre eu vou ter que observar no dimensionamento. Veja, eu estou falando no dimensionamento da peça, tá? Levando em consideração, levando então o exemplo do cálculo do volume, beleza? Sempre nessa situação. Para que eu calcule o volume, eu preciso de 3 dimensões para todas as peças retangulares ou quadradas. Qual é? Então nós temos comprimento, altura e a largura. Em toda e qualquer peça, pessoal, eu vou levar em consideração sempre essas 3 dimensões, ok? Sempre peças quadradas ou retangulares, seja ela detalhes quadrados ou retangulares, sempre vou levar em consideração comprimento, altura e largura. Levando em consideração esses 3 pontos fundamentais, então pode acontecer a supressão pelo dimensionamento. Então, nós vamos ver aí como é que funciona esses itens aí, ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Bom, então nós podemos ter peças ou detalhes
quadrados ou retangulares e também podemos ter peças cilíndricas, tá bom? Aonde eu tenho que levar em consideração o diâmetro ou o raio e a sua altura ou o seu comprimento, correto, pessoal? Sempre desta maneira, tá bom? Sempre desta forma. Eu vou ter que levar em consideração esta regra, tá? Tá bom? Então vamos lá ver, vamos ver como funciona. Então vamos lá, né? Ó, exemplo de supressão de vista, exatamente por aqueles itens que eu falei para você, levando em consideração o cálculo do volume. Então eu vou ter que observar comprimento, altura e largura. Então vamos ver como é que funciona nesses pontos de vista. Vamos ver então, né? Bom, vamos fazer aqui a peça, né, conforme tem que ser. Primeiro de tudo, a vista principal, que é exatamente a nossa frontal. Então, vou desenhar aqui a nossa frontal de uma maneira, ok? Olha isso, né? Então, nós temos aqui a nossa frontal, beleza? Ok, pessoal? Tá aí. Bom, vamos levar em consideração agora, neste caso, tá? 3 pontos fundamentais, beleza? Para que eu possa dimensionar. Deixa eu mudar de cor agora aqui, para que nós possamos entender muito bem isso aí. Bom, vamos pensar o seguinte: o bloco em si, sem nenhum detalhes, sem esse detalhe rebaixado e sem o furo. Qual é o perfil que ele tem? Retangular? Quadrado? Pois é, se ele tem um perfil retangular, então eu vou ter que observar sempre o que? 3 dimensões: comprimento, altura, largura, sempre nessa situação. Então vamos imaginar a peça um bloco sem detalhes nenhum. Quais são as dimensões que ele tem que ter? Comprimento, ok? Ele tem que ter altura, e tem que ter a largura. Então, se vocês forem analisar isso aqui, eu sou obrigado, tá bom? Por quê? Porque nesse ponto de vista, que é exatamente a nossa frontal aqui, ó, ok? Não mostra para mim esse detalhe que tem que ser visto pela superior. Você tá entendendo esses pontos de vista? Então eu sou obrigado a fazer exatamente a nossa superior. Então vamos lá para a nossa, né, o nosso detalhe exatamente superior, ok, pessoal? Tá aqui, ó, beleza? Olha aí, estou fazendo o nosso rascunho, tá bom? Nesse detalhe e nesse detalhe aqui, ó, tá? Vou fazer aqui o nosso tracejado representando exatamente o furo, correto? Olha isso. E aqui eu vou fazer exatamente o furo, beleza? Tá aí, pessoal. Então, veja bem, a largura da nossa peça, ela vai estar exatamente, olha, na vista superior eu consigo ter a largura da minha peça, tá bom? Então, está aqui, ó. Vamos observar um pouco. O bloco sem os detalhes tem comprimento, altura e largura? Tem, ok? Então, praticamente essa vista aqui, ó, que eu deveria fazer aqui, né? Ok? Olha só, a minha lateral aqui, ó, direita, não tem a necessidade de fazê-la, ok, pessoal? Não tem essa necessidade. Por quê? Porque, veja bem, aqui eu tenho largura e aqui eu tenho largura, tá bom? Então, sempre nessa situação, estamos fazendo aqui uma supressão de vista pelo dimensionamento, tá bom? Então, observando exatamente aí a nossa condição, nós temos aqui no bloco, sem os detalhes, comprimento, altura e a largura. Então, essa vista aqui, ó, eu posso já tirar ela fora,
Não tem a necessidade a partir do momento que esse bloco traz exatamente as 3 posições, correto? Lembrando então que a melhor vista para mostrar os detalhes é exatamente a nossa superior e obviamente a nossa frontal, já que a nossa lateral ela não mostra com clareza todos os detalhes da peça. Ok? Então vamos lá, beleza? Todos estão entendendo? Acredito que sim. Então vamos agora para o detalhe, tá bom? O primeiro detalhe, que é esse rebaixo aqui retirado do nosso bloco, ok? Então vamos observar o perfil desse detalhe. Esse perfil ele é retangular ou quadrado, tá bom? Cilíndrico, que não pode ser. Então, se ele é quadrado ou retangular, ele vai seguir exatamente esta regra aqui, ó. Tem que ter neste detalhe comprimento, altura e largura. Bora lá? Então vamos lá. Veja que esses pontos aqui, esse detalhe, ele tem aqui esse comprimento. Então, beleza, olha aí, né? Ele tem aqui a altura ou a profundidade, né? Neste caso, correto? E como que ele é passante, ele é um detalhe passante que vaza a peça, então a largura do bloco é a mesma largura do detalhe. Então, vamos analisar agora. O detalhe, ele é retangular ou quadrado e tem exatamente comprimento, altura e a largura. Correto, perfeito. Olha aí, o nosso dimensionamento está acontecendo aí automaticamente, correto? Nós estamos suprimindo a vista, tá bom? Que não tem a necessidade por uma regra, o que? Do dimensionamento. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo esta questão? Ok? Agora falta o furo, correto, pessoal? Falta exatamente aí o furo, dimensionar o furo. Vamos voltar um pouquinho aqui e vamos ver. Ou ele tem, tá bom? O diâmetro, ok, pessoal? Ele pode ter aqui o diâmetro, tá bom? E a altura, ou ele pode ter raio e a altura, tá bom? Então, esses 3 pontos aí, tá? Tem que ser observado em peças cilíndricas, que no nosso caso, ele é um furo, correto? Então, vamos lá, né? Tem que ter diâmetro ou o raio, e então o seu comprimento ou a sua profundidade. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos para os nossos detalhes. Esse daqui é o diâmetro, tá bom? Então, eu vou cotar ele aqui, ó, tá bom? Vou cotar desta forma, poderia ser de outras maneiras, correto? Diâmetro, e tá faltando agora o comprimento ou profundidade desse furo, tá bom, pessoal? Veja que não tem a necessidade de cotá-lo. Por quê? Porque a diferença entre x e y aqui no caso é exatamente a altura do furo. Entenderam essa questão? Então, a diferença dessas medidas x e y é exatamente diâmetro por um comprimento que está oculto aqui neste caso. Ok? Então, automaticamente, nós temos uma peça totalmente dimensionada e então, né, ó, suprimida na regra exatamente aí do dimensionamento. Pessoal, vocês entenderam? Eu tirei uma vista, omiti uma vista por causa exatamente da regra do dimensionamento, que então não teve a necessidade de representá-la. Ok? Tudo certo? Tudo beleza? Então é isso daí. Bora para frente? Vamos lá. Então, a supressão de vistas, pessoal, ela vai acontecer dentro de uma condição. As peças cilíndricas
ou que contém partes cilíndricas também podem ser representadas com supressão de uma ou duas vistas, desde que se utilizem alguns símbolos adequados. Vamos analisar um pouquinho? Então vamos lá, olha só, né? Neste caso aqui, correto, pessoal? Então nós temos aqui, veja bem, se eu olhar a peça, né? Vamos trazer aqui uma centralização, ok? Nessa peça aqui, ok? Então, se eu olhar exatamente a peça nesse sentido, ok? Eu vou ver o que? Eu vou ver a nossa frontal, que é exatamente esse ponto de vista aqui, ó, correto? Se eu tombar então, né? Se eu olhar a peça agora neste ponto de vista, eu estou vendo exatamente a minha superior, que neste caso ele vai ser exatamente essa vista. E se eu então mudar o meu ponto de vista, eu vou enxergar a peça neste sentido, tá bom? Que é exatamente a minha lateral, que é exatamente essa minha vista. Ok? Pessoal, vocês conseguem já enxergar aí a supressão das vistas, então omiti-la ou então tirar as vistas que não tem a necessidade de usá-las? Perceberam aí essa questão? Então, praticamente, né, pela regra, tá bom, pessoal? Pela regra aqui, olha isso, né? Vou desenhar 3 vistas aqui só para representar uma peça simples. Então, na prática, os desenhistas aí, né, que sabem muito bem o que eu estou falando, automaticamente já optam pelo mais fácil e pelo mais simples, ok? Que é exatamente através da simbologia apresentada aqui no nosso desenho. Então, suprimir, veja bem, pessoal, tá vendo esse símbolo de diâmetro que é apresentado aqui no nosso desenho, ok? Tá bom? Então, nós temos aí uma representação. Olhando aqui nesse ponto de vista, olha aqui, ó, olhando neste ponto de vista, não é a mesma coisa que olhar pela nossa lateral aqui? Correto? Eu não estou vendo exatamente este círculo, correto? A partir do momento, então, que eu, olha só este ponto de vista aqui, ó, este símbolo, correto? Ele não é exatamente a representação da lateral, ok? Vocês estão entendendo? É a mesma coisa aqui, ó, olha só isso. Quando eu faço isso, então nós temos o símbolo de diâmetro. Eu estou falando exatamente que esse topo aqui, ó, esse topo é exatamente o que? Cilíndrico. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Pois é, então nós temos aí uma representação, tá bom? Eu estou falando para vocês que o dimensionamento suprime as vistas pelo modelo anterior, correto? E agora o símbolo também pode suprimir exatamente as vistas do meu desenho. Vamos analisar um pouquinho esses pontos aqui. A frontal não é igual à superior? Então eu já posso eliminar essa meu superior aqui, ok? Agora vamos analisar se então o símbolo, né? Vamos fazer mais uma vez. Deixa eu pegar aqui a borracha, vou apagar isso aqui, tá bom? E então, se eu fosse então fazer a vista lateral desta peça cilíndrica, ela seria exatamente um círculo, correto? Ela seria um círculo. Agora imagina, olha só este símbolo aqui, correto? Tá bom? Vamos analisar ele. Ele não é um círculo? Este círculo, ele representa exatamente esse ponto de vista aqui, ó. Beleza?
tá bom? Ele está representando exatamente isso, ok? Quando então eu faço isso com ele, eu corto com uma reta aí, com um segmento, eu estou falando que esse topo ele é dimensionado com a dimensão de quanto? De 30, ok? Tá bom? Então nós temos aí estas representações, estes símbolos que simplificam e também que suprimem a nossa esses pontos de vistas aí. Então já tirei exatamente a vista superior nas peças cilíndricas, porque são iguais aí no caso, correto? E agora a vista lateral esquerda pode ser suprimida pelo símbolo de diâmetro, beleza? Observando esta vista lateral, tá? Que ela pode ser suprimida pelo símbolo, olha este símbolo, ele não é um círculo. Que vista que é essa? Ela é exatamente a nossa vista lateral. Agora, dimensionada, tá bom? Olha só, né? Ok? Então, o que eu estou falando aqui? Que esse topo aqui, ó, ele é exatamente cilíndrico, dimensionado com 30, ok? Então, nós temos aí esta leitura e esta interpretação do nosso desenho. Ok, pessoal? Vocês entenderam esta questão? Ok? Então, esta vista aqui, somente esta vista, né? Ó, deixa eu pegar o apontador aqui. Esta vista aqui, ela é suficiente e elimina exatamente a lateral e a superior a partir do momento que eu apresento a ela os símbolos, tá bom? Que não prejudicam então a leitura e a interpretação do desenho, ok? Então, bora lá para mais uma vez, vamos lá. Supressão de vistas, que pode exatamente trazer esses pontos. Veja bem, nós temos aqui uma perspectiva mostrando uma face quadrada ou retangular e também uma face cilíndrica, ok? Se eu fosse desenhar exatamente aí as vistas, né, necessárias aí neste caso, então eu faria aqui um quadrado, correto? E então um círculo aqui, ó, tá bom? Ok, que é a nossa lateral, olha isso aqui, correto? Mas veja bem, a partir do momento que eu trago exatamente este símbolo aqui, ó, tá bom? Olha isso daqui, entenderam? O que é que eu estou falando aqui, tá bom? Através deste símbolo, beleza? Vocês estão entendendo? Olha só, essa dimensão de 6, ela é exatamente o nosso comprimento, tá bom? Trazendo exatamente aquela leitura e interpretação que toda peça quadrada ou retangular tem que ter comprimento, altura e largura. Então, nesta peça, nós temos aqui o 6, que é comprimento, entenderam? Nós temos aqui a nossa largura, olha isso, ok? Que vale quanto? Vale 12. Olha o símbolo aqui, ó, ok? Olha esse símbolo. E nós temos então, obviamente, a altura dele aqui, ó, que é exatamente quanto? 12, correto? Observem exatamente, vou mudar de cor aqui, observem exatamente este perfil, que é exatamente este perfil, correto? Tá aqui, ó, tá bom? Este perfil aqui. Então, neste símbolo, que é exatamente esse cara aqui, ó, nós temos largura e nós temos a altura. Entenderam esta questão? Olha só, esse topo que é exatamente esse cara aqui, ó, que esta lateral é exatamente este símbolo, ok? Então, nós temos aqui, veja bem, comprimento, altura e a nossa largura.
Veja que este símbolo, então, ele suprime exatamente a nossa lateral. Mas veja que a leitura e a interpretação deste desenho, ele é fundamental. E eu estou observando exatamente a regra do cálculo, do volume, onde eu preciso ter para calcular o volume, comprimento, altura e a largura. No caso do diâmetro, no caso de peças cilíndricas, diâmetro ou raio e a sua altura ou comprimento. Ok? Vocês estão entendendo essa questão? Então, isso é exatamente a nossa leitura e a nossa interpretação do desenho. Beleza? Vamos analisar mais um pouquinho essa daqui também, né? Essa do lado aqui, que é a nossa peça. Veja, esse desenho aqui, ó, esse desenho aqui, esse desenho, ele é exatamente esse daqui, ó, correto? Então nós temos aqui uma face, ok, quadrada ou retangular, correto? Pelo jeito aqui do símbolo, ele é exatamente quadrado, correto? E nós temos aqui uma face cilíndrica, tá bom? Olhando exatamente esta peça pelo plano frontal, eu vou ter exatamente esta vista aqui, ó, que nós estamos enxergando ela aqui, ó. Nós estamos enxergando exatamente essa vista. Se não tivesse estes símbolos quadrado e diâmetro, então eu sou obrigado a mostrar exatamente a minha lateral, correto? Por quê? Porque a minha planta, a minha superior, olhando a frontal, olhando a superior, olhando aqui a frontal e olhando a minha superior, elas são iguais. Vocês entenderam essa questão? Então, permanece a vista principal, que é exatamente a minha frontal, correto? A minha frontal. E no caso, quem mostra com maior clareza esses detalhes é a minha lateral e não a minha superior. Diferente deste desenho, desta representação, que quem mostra com maior clareza esses detalhes é exatamente a minha superior e não a minha lateral. Então, nós temos aí uma situação a se pensar. Veja que a leitura e interpretação do desenho, ela é fundamental, ok? Então, vamos lá para a nossa leitura e interpretação. Vocês entenderam essa questão? Ok? Então, veja bem, nós temos aqui uma condição. Que medida que é essa? Vou desenhar este símbolo aqui, ó, aqui. Tá bom? Olha só. Tá bom? Então, vamos supor que aqui está a minha, né, a minha lateral. Ok? Olhando a peça por aqui, eu estou vendo aqui o diâmetro e a minha lateral. Tá bom? É que está muito apertado aqui esse desenho para fazer aqui, ok? Tá bom? Mas vou representá-lo aqui para ficar mais fácil, tá? Levem em consideração, pessoal. Então nós temos aqui a face, né, quadrada, ok? E nós temos aqui o círculo, tá bom? Nessa questão, e obviamente nós temos a linha de centro aqui, ó, ok? Então vamos lá, né? Ok? Tá tudo certinho? Beleza, então. Veja que se eu olhasse a peça, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui também, que já está ficando muito bagunçado. Ok? Então, vamos lá, né? Se eu olhasse a minha peça neste sentido, eu vou ver exatamente isso, tá bom? Ok? Vocês entenderam essa questão? Então, é o que está representando. Mas veja bem, né? Vamos olhar exatamente este símbolo aqui, ó, de diâmetro aqui, ó, esse cara aqui. Veja que este símbolo, tá? Este símbolo de diâmetro, ele é exatamente esse daqui, ó. Deixa eu fazer em outra cor, azul. Então, vamos lá. Olha só, é exatamente esse daqui.
ok? Que é esse símbolo, que representa exatamente este símbolo aqui, ó. E quando eu estou cortando ele ao meio, eu estou falando que este topo ele é cilíndrico, tá bom? E ele tem a dimensão de quanto? De 30, beleza? Então, nós temos aí estas situações aqui colocadas, tá bom? Então, este símbolo, ele suprime exatamente a minha lateral. Correto ou não? Olha aí, suprime a minha lateral. Não preciso da lateral. A partir do momento que a planta é igual exatamente à minha superior, então a superior já está descartada. Agora vem o símbolo e descarta exatamente, né, o topo cilíndrico da minha vista. Beleza, tá? Mas o nosso desenho não pode ficar desse jeito aí. Então, vem agora o símbolo de quadrado aqui, ó, tá bom? Que é exatamente este cara aqui, tá bom? Nós já suprimimos o diâmetro, beleza? E aí, o que ele está falando, né? Vamos analisar um pouquinho, tá? Que cota que é essa daqui? Nós temos aqui a nossa, o que, né? Perceberam isso? Então, eu estou falando exatamente que a minha largura aqui, ó, tá bom? A minha largura aqui, ela é quanto? 34, tá bom? E a minha, a minha altura aqui no caso, ok? Também é quanto? 34, beleza? Tá? E ele tem um comprimento de quanto? De 300, ok? Vocês entenderam essa questão? Então, vamos voltar lá. Se o meu perfil, se a minha peça, aqui ó, esse corpo, né, na parte média aí da peça, correto? Ela é um perfil quadrado. Se ela é um perfil quadrado, ela tem que ter comprimento, tá aqui ó, ela tem que ter largura, tá aqui, ela tem que ter altura, então está aí, correto? Então o dimensionamento se torna completo, correto, pessoal? Vocês estão entendendo? Então o que está acontecendo? Esta simbologia de quadrado que mostra largura e altura, tá bom? Suprime exatamente esta vista. Este símbolo suprime esta vista, ok? Olha aí, tá bom? Então aqui nós temos largura, nós temos altura e nós temos comprimento, seguindo exatamente aquela regra do dimensionamento. Então, uma vista aí, somente um ponto de vista, que é a nossa frontal, ela é o suficiente para mostrar esse detalhe, ok? Entenderam essa questão? Aqui também acontece a mesma coisa que está acontecendo aqui, beleza? Então, vamos lá. Supressão das vistas. As peças podem conter partes que podem ser representadas com supressão de uma ou duas vistas. Mesmo as três vistas sendo diferentes, olha só isso, né? É possível imaginar a supressão de uma delas ou duas, sem qualquer prejuízo para a interpretação do desenho. Então existem duas maneiras. Uma é exatamente a regra do dimensionamento, a partir do momento que eu observo comprimento, altura e largura para peças quadradas e retangulares, e diâmetro ou raio, tá bom? Ok? E o seu comprimento ou sua altura, tá bom? Seguindo exatamente esta regra do dimensionamento, então vai acontecer a supressão de vistas. Então os símbolos também suprimem exatamente as vistas, ok? Vamos analisar um pouquinho. Neste caso aqui, nós temos aqui, né, três vistas que podem ser suprimidas, tá bom? Ok?
Então, veja, vamos analisar um pouquinho, né? Pela regra do dimensionamento, que é exatamente aquele primeiro desenho que nós fizemos, tá? Nós temos aqui comprimento, nós temos altura, tá? E nós temos a largura aqui, ó, na lateral. Por quê? Tá errado esse desenho, então? Não, ele está certinho, ele está perfeito. Mas o desenhista que se preza, tá bom? Ele automaticamente já ignora esta vista, tirando exatamente essa largura aqui da peça e colocando ele na planta, só para não desenhar exatamente essa vista, ok? Não que não quer desenhar, mas automaticamente isso acontece, e isso se chama exatamente a supressão de vistas, ok? É algo que é exatamente normalizado, tá bom? Pela norma, tá? Que é exatamente a NBR, né? 10067, que regulariza exatamente esses pontos e que então traz estas regras para essa aplicação, tá bom? Então, vamos analisar aqui um pouquinho esta supressão de vista. Veja que a minha perspectiva, ela é um ponto de vista aí que eu consigo ver aí todos os pontos aí, todas as condições da peça. Mas quando eu olho exatamente aqui, não mostra para mim com clareza exatamente esses detalhes, principalmente nesse tracejado aqui. O que é esse 10? Ele é quadrado ou ele é cilíndrico? O que é isso daí? Tá bom? Então, esse ponto de vista frontal e lateral não se deve ser apresentado, correto? Por quê? Porque ele não traz clareza neste desenho, tá? Neste caso eu não posso, eu devo evitar aí, ok? Neste caso. Então, vamos ver agora mostrando a planta superior aqui no caso, tá? Veja que agora é o mesmo desenho, tá bom? Mas agora com supressão da lateral, mostrando com clareza, com aí todos os detalhes da peça, a parte superior da peça aí, então agora se torna completo. Veja bem, para o bloco em si, sem os detalhes, tá bom? Esse bloco aqui sem os detalhes, deixa eu pegar aqui um apontador. Esse bloco sem os detalhes tem que ter comprimento, a altura e a largura. Perfeito. Agora vamos para o detalhe, esse detalhe rebaixado. Então, pela forma dele, ele tem que ter comprimento, altura e largura. Tá perfeito, tá bom? Agora a forma cilíndrica tem que ter diâmetro e a sua altura, neste caso, tá bom? Ele tem aqui o diâmetro, está mostrando a parte cilíndrica, ok? E ele tem a altura está oculta, mas pela diferença de medidas eu consigo detectar, eu consigo achar, eu consigo dimensionar este furo aqui, ok? De que neste caso não entra assim em muitos detalhes. Por quê? Porque ele é passante aqui, ele vaza a peça, ok? Então o ideal para a representação com supressão é exatamente a minha vista frontal, que é a principal, e então a minha superior para mostrar os detalhes, ok? Seguindo exatamente a regra do dimensionamento conforme o volume. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí. Olha só, veja bem, como que eu vou fazer esta supressão agora de vistas aqui, correto? Vamos ver se nós conseguimos fazer. Então, eu vou observar sempre os meus pontos de vista. Vamos analisar, tá bom? Então, vamos lá. Vou desenhar a minha peça nesse ponto de vista, ok? Então, ela vai estar aqui, ó, correto? Tá aqui, tá bom? Vou subir isso daqui, ó, tá bom? Vou descer isso daqui, tá bom? Então, vou vir para cá e vou subir aqui mais uma vez, tá bom?
nesse detalhe. Estou olhando exatamente nesse ponto de vista que é a nossa frontal. Nós temos um furo aqui, ó. Então, vai aparecer para mim uma tracejada, correto? Olha isso. E vai aparecer para mim também esse detalhe, que está exatamente aqui, ó, aqui como uma tracejada. Beleza, pessoal? Então, é isso daí, tá? Ok? Vamos desenhar a nossa lateral. Ok? É como se eu estivesse olhando exatamente neste ponto de vista aqui, ó. Beleza? Então, o que é que eu vou ver aqui? Eu vou ver exatamente isso. Correto? Tá aqui, ó. Tá bom? Vou ver esse detalhe. Vou ver esse detalhe. E os demais detalhes eu vou ver através de uma tracejada. Correto, pessoal? Olha isso, né? Estou vendo através de uma tracejada, inclusive o furo aqui, ó. Tá bom? Ok? É isso que está apresentando para mim. Agora eu vou desenhar aqui a nossa planta, correto? Ou superior. É como que eu estivesse olhando aqui na parte de cima, agora aqui, ó, por cima, aqui, tá bom? Então, o que é que eu estou vendo? Estou vendo exatamente este detalhe, correto? Estou vendo exatamente este detalhe e estou vendo também tudo isso daqui, correto, pessoal? Olha só, estou vendo exatamente esses pontos aqui, ó. Deixa eu apagar alguns pontos aí, porque eu estou tentando desenhar com o mouse, ok, pessoal? Então fica difícil aqui para mim, né? Tá bom? Até que eu consiga aí uma tecnologia para fazer esses desenhos, tá? Então, bora lá. Acompanha comigo, que é importante essa leitura e interpretação do nosso desenho. Ok, pessoal? Então, nós estamos olhando a peça por cima e estou vendo exatamente esses detalhes aqui e estou vendo aqui o furo. Então, nós temos aqui lateral, nós temos superior e nós temos a nossa elevação, a nossa frontal, ok? Veja que a parte principal aqui da nossa vista, ela é exatamente a nossa frontal, ok, pessoal? Tá bom? A nossa frontal, ela é fundamental neste caso, correto? Então, eu tenho que mantê-la. Vamos dimensionar tudo isso daqui, vamos ver qual é a vista que eu posso suprimir, tirar fora aí, tá bom? Então, vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vamos pensar assim, o bloco em si, sem nenhum detalhes, o bloco, tá bom? Então, ele tem que ter o quê? Comprimento, tá bom? Vamos colocar aqui o comprimento. O bloco, ele tem que ter comprimento. Ele tem que ter uma altura. Então, vamos colocar aqui uma altura. Beleza? Olha isso, né? A altura dele está aqui. E ele tem que ter uma largura. Correto, pessoal? Então, vamos lá. Eu estou colocando as cotas aqui. Por quê? Porque é exatamente a superior que mostra com clareza esses detalhes. Mas se eu quiser manter essa daqui, então eu vou distribuir as dimensões conforme assim, na condição correta, distribuindo aí dentro desta regra de dimensionamento, ok? Vocês já perceberam que o bloco em si, né, já está excluindo a lateral esquerda e direita, quer dizer, né? Ok? Então, vamos lá. O bloco já está dimensionado? Já está. Vamos para o detalhe, tá? Mais esse detalhe agora aqui da frente, aqui, ó. Esse detalhe aqui. Esse detalhe, ele tem uma forma o quê? Quadrada ou retangular. Então, nós estamos vendo ali, tá? Ele tem que ter, olha só, ele tem que ter comprimento. Então, tá aqui o comprimento. Correto, pessoal?
ele tem que ter altura, no caso ele é passante, ok? Então eu vou desenhar aqui, ó, eu estou colocando a altura do meu detalhe. É a mesma da peça. Por quê? Porque ele é passante aqui, ó. Olha isso, né? Ó. Ele é passante aqui, ó. Beleza, pessoal? Então a minha altura já está aqui. Tá faltando o quê? A largura. A largura, ela está exatamente aqui. Para fazer este detalhe com essas dimensões, ele consegue, ou a pessoa que está fazendo essa peça lá na oficina, ela consegue ler e interpretar tudo isso? Não está faltando detalhes para que ela faça esse primeiro detalhe? Então, tá perfeito. Vamos para o segundo detalhe, que é esse detalhe aqui, ó. Correto? Vamos lá. Tem que ter comprimento, tem que ter altura e tem que ter a largura. Então, como que ela é passante aqui, ó, tá bom? Olha só, ela vaza a peça, correto? Então, vou colocar aqui a largura desse terceiro detalhe, do segundo detalhe, né? Ó, tá aqui, beleza. Olha isso aqui, né? Ó. É a mesma largura da peça, do bloco. Bom, o terceiro detalhe, comprimento, a altura e a largura. Perfeito. Ok? Agora falta o diâmetro, automaticamente, né? Tá? Para peças cilíndricas, então eu preciso ter o diâmetro, ou então o que, pessoal? Preciso ter o comprimento ou altura. Esses dois pontos, raio ou diâmetro, comprimento ou altura, ou então a profundidade, depende do ponto de vista, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso diâmetro, olha isso, né? Está aqui o nosso diâmetro. E a altura? A altura é a diferença exatamente aqui, ó, deixa eu pegar o apontador aqui. Olha só, pessoal. A altura desse diâmetro aqui, ó, desse terceiro detalhe, ele está na diferença dessa altura com essa altura. Como que o furo ele é passante aqui no caso, então, olha só, a dimensão dele, ela fica oculta. Perceberam? Estou dimensionando somente os detalhes vistos, ok? Como que isso aqui é um detalhe oculto, a dimensão de profundidade aqui do furo está exatamente na diferença dessas duas medidas. Está todo dimensionado, todos os detalhes estão de acordo, estão corretamente dimensionados. Entenderam, pessoal? Ok? Vamos voltar um pouquinho aqui. Está corretamente dimensionado? Então, vocês vão perceber que esta vista aqui, ó, ela pode ser suprimida agora. Ok? Perceberam? Ficando somente a vista principal, que é a nossa lateral, e a nossa superior. Beleza, pessoal? Então, vamos ver aqui mais um detalhe. Vamos lá então. Olha isso, né? Agora estou com um detalhe cilíndrico, né? Como que eu vou fazer exatamente esta peça agora, né? Tá bom? Vou enxergar a peça nos pontos de vista. Neste ponto de vista, nós vamos ter exatamente isso daqui, correto ou não? Olhando nesse ponto de vista, eu vou ter exatamente isso. Pessoal, me perdoa, mas eu estou desenhando isso com o mouse, ok? Então, não fica assim tão perfeito, ok? Mas logo nós vamos ter tecnologias aí avançadas para desenhar perfeitamente. Então, nós temos aqui, olhando nesse ponto de vista, tá? Que é a nossa frontal. Olhando pelo ponto de vista, então, superior, nós temos aí que é igual, exatamente igual à nossa frontal. Então, né? Tô desenhando aqui só para vocês verem, correto? Beleza?
E então, olhando agora pela nossa lateral, nós temos aí esse ponto de vista, que é exatamente, né, o diâmetro menor e o diâmetro maior. Ok? Vamos colocar as linhas de centro, neste caso. Ok, olha isso. Estamos detalhando e mostrando para vocês quais são as vistas que eu posso suprimir aí no caso. Beleza? Tá aí, pessoal. Esta é o nosso ponto de vista, olhando exatamente pela nossa frontal, nossa superior e a nossa lateral. Vamos dimensionar. Eu vou observar sempre a regra de dimensionamento e a colocação dos símbolos. Beleza, pessoal? Então, percebam que isso aqui é tudo cilíndrico. Então, vamos lá. Primeira coisa, regra do dimensionamento. Então, vou observar o detalhe, o bloco em si, tá bom? Sem detalhes, tá? Sem esse detalhe rebaixado e sem o outro detalhe rebaixado. Ele tem que ter o que? Diâmetro e comprimento. Ok? Então, vamos lá. Tem que ter diâmetro e comprimento, tá bom? Mas a ideia aqui agora é suprimir exatamente as vistas desnecessárias. Já sabemos que a superior aqui no caso já pode ser descartada, porque é igual à nossa frontal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Será que eu consigo omitir exatamente o diâmetro maior dessa vista lateral? Eu consigo. Por quê? Porque através do símbolo, veja que eu estou dimensionando pela regra do dimensionamento, tem que ter diâmetro ou raio, tá bom? Então, e esse ponto aqui, ó, daqui até aqui, não é diâmetro, não é circular, pelo nosso desenho aqui. Então, para suprimir exatamente esta, né, diâmetro maior, eu vou, olha só, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o símbolo de diâmetro. Veja, essa representação aqui, ela não é a mesma dessa daqui? Vocês estão entendendo? Então, eu posso apagar exatamente a partir deste momento. Tá bom? Entender essa questão? E então, quando eu faço exatamente isso, olha, estou cruzando aqui um segmento, eu estou falando que esse topo, ele está sendo, ele é dimensionado com uma dimensão de quanto? De 32. Vocês estão entendendo? Ok? Que esse topo aqui, ó, ele é cilíndrico, que esse símbolo suprime exatamente este círculo que estava colocado aqui, ok? Então eu estou mostrando que ele é cilíndrico, beleza? Vou apagar já essa superior para não ficar aquela bagunça aqui de vistas, beleza? Vocês já entenderam esse ponto, ok? Veja que ele tem que ter diâmetro e tem que ter o que? Comprimento, tá bom? Então, vamos cotar aqui o comprimento, diâmetro ou raio, né? E ele tem aqui comprimento, que é igual a quanto? 21. Concorda comigo? Tudo beleza? Então tá joia, tá bom? Então vamos lá para o nosso próximo desenho agora, para a nossa próxima representação. Veja, esse ponto de vista que é a nossa lateral do diâmetro menor aqui, tá? Não é de 15, então vamos lá, observando também a regra do dimensionamento. Aqui vai ser o que? Olha o símbolo que eu estou colocando aqui. Este círculo, ele não é exatamente esse ponto de vista, então eu posso suprimir exatamente este ponto de vista. Ok? Vocês estão entendendo?
E através desta regra do dimensionamento, eu estou falando exatamente que ele é dimensionado com quanto? 15. Beleza, pessoal? Olha só, né? Ele tem aí uma dimensão de 15. Correto? Conforme está colocado aqui. Todo diâmetro tem um comprimento. Então, diâmetro por um comprimento aqui no caso. Correto? Seguindo sempre uma regra de dimensionamento. Esse comprimento ele é igual a 12. Ok? Beleza? Então, agora veja bem, né? Eu poderia muito bem cotar aqui também, né? Ó, colocar a dimensão de 12 aqui também. Correto, pessoal? De 12. E colocar aqui também o diâmetro de 15, tá bom? Poderia fazer isso. Tá errado isso aqui? Não, não está errado, tá bom? Poderia colocar aqui, ó, 15. Beleza? Tá bom? Poderia, desde que, para facilitar a leitura e interpretação, desde que não traga assim uma dupla interpretação no desenho. Então esse diâmetro é 15, esse diâmetro é 15. Está lógico, está bem claro isso, ok? Mas quando eu não coloco exatamente esta dimensão, olha só, né? Eu estou falando exatamente que este diâmetro, ok? Este diâmetro aqui é igual a esse, e o comprimento é igual a esse a partir do momento que eu coloco uma dimensão total, que é igual a 45. Vamos analisar um pouquinho. 21 mais 12, ele vai dar 33. 33 para 45 é exatamente aquela dimensão de 12. Mas, professor, posso deixar a dimensão de 15 aqui? Pode. Não tem problema nenhum. Ele fica até melhor para a leitura e não traz nenhuma dupla interpretação. Vocês entenderam essa questão? Como que esse diâmetro ele é repetitivo, então é bom você sempre, né, evitar dimensões repetitivas. Automaticamente o nosso desenho está perfeito, está pronto, está tudo legal. Pessoal, vocês entenderam o que é supressão de vistas? Existem duas maneiras, uma pelo símbolo e outra observando sempre exatamente a regra do dimensionamento. Ok? Então é isso aí, né? Sigam as nossas aulas para os próximos vídeos nossos aí, que vai ser muito legal, pessoal. Tá bom? Então é isso aí, muito obrigado. Tchau, tchau.